Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 16 de março de 2019, é um sábado, e vamos traçar aqui os objetivos de mais alguns vídeos. Esses vídeos são para auxiliar o despertamento da consciência para as realidades relativas de ponta, ou seja, aquelas realidades mais avançadas que existem no momento, destituídas de todos os artifícios, misticismos, sejam culturais, sejam emocionais ou pseudo-intelectuais. Tudo tem por base a experiência, única e simplesmente a experiência vivenciada por milhares de projetores que saem de seus corpos físicos, que já saíram e que deixaram seus escritos ao longo da história em nosso planeta Terra. O professor e médico Dr. Valdo Vieira, ele pesquisou uma bibliografia extensa, imensa, que jamais outra pessoa fez isso antes, em mais de 35 mil obras, e trouxe um verdadeiro tratado único no mundo, próprio para ser estudado em cursos universitários, para fazer pós-graduação específica, para fazer doutorado, mestrado. Portanto, é um livro profundo, detalhista e que merece a atenção de todos aqueles que desejam se aprimorar, que desejam evoluir de forma racional, coesa, didática, e que queiram adquirir a cosmovisão, aquela visão de unicidade sistemática, provinda de todos os trabalhos de pesquisa que chegaram até aqui, de forma a constituir uma consciência cósmica integrada de tudo que existe. O processo evolutivo em si, trazido dos planos superiores da consciência, dos planos mentais, de forma racional. Ok? Então, aqui estão todo o processo sistematizado de como você sair do corpo consciente e, a partir daí, constituir todo um trabalho de autopesquisa, de autodidatismo. Aí você vai deixar de ter uma religião, vai deixar de acreditar em gurus, sejam eles quais foram, ou quais forem, encarnados ou desencarnados, terrenos ou galácticos, né? Portanto, nós, por meio desse trabalho,
dessa vivência acima de tudo. Vivenciar as experiências fora do corpo físico, mostrando as realidades do mundo extrafísico, comparando com o mundo físico. Então você vai, racionalmente entender os porquês de tudo que existe. Ok? Então vamos mais um vídeo, não é? O vídeo é o de número 607. E o tema é escala de observação da consciência projetada. A definição: escala de observação da consciência projetada, um sistema de referência escolhido pela consciência para encarar e analisar os fenômenos da vida cotidiana. Ok? Todos nós temos um sistema de referência, não é? Seja instintivo, não é? Seja criado de forma lúcida para abordar, para ver e para perceber as realidades da vida cotidiana. Então, nós temos vários sinônimos para esse sistema ou escala de observação: abordagem científica, ângulo analítico, enfoque didático, processo de observação ou sistema de referência. Conforme o momento e as circunstâncias da sua percepção, a consciência examina a sua versão provável do universo. Ela examina a sua versão provável do universo. Onde está uma consciência, existem diferentes tipos de realidade, de acordo com os diferentes tipos e níveis de evolução da consciência, ou pontos especiais de experiência. O universo, bem como os planos existenciais, antes de mais nada e sobretudo, constituem uma estrutura puramente parapsíquica, consoante o modo de ser, o padrão de percepção, a escala de atualização ou a aproximação da realidade percebida pela consciência, individualmente como unidade de per si. A existência objetiva das coisas depende, em primeiro lugar, da percepção subjetiva. A rigor, existência e percepção, sujeito e objeto, são conceitos inseparáveis. O corpo emocional, que nós chamamos de o psicossoma, cria o seu campo emocional ou mundo emocional. Isso influi na apreensão da realidade. As experiências são intercomunicáveis no aqui e agora cósmico. A nossa consciência de manifestação ou manifestações instáveis atua sucessivamente, sem cessar,
através de níveis diversos de subjetividade. Um pedaço de giz usado para escrever sobre o quadro negro ou quadro branco será visto pelo homem comum, segundo a escala de observação humana normal, como sendo pequeno objeto sólido. O geólogo, seguindo a escala microscópica, verá os constituintes geológicos, o processo de formação da rocha, a idade, a dureza, o carbonato ou sulfato de cálcio do corpo sólido do giz. O químico adstrito à escala química analisará a composição química do giz, o pH, especulando sobre as cadeias dos elementos químicos derivados do carbono que compõe o bastonete de giz. O físico, conforme o gabarito da escala subatômica, distinguirá os elétrons, núcleos e campos em perpétuo movimento, estruturando o giz. Por aí você já vê que cada pessoa, de acordo com a sua compreensão, sua evolução, seu entendimento, um simples pedaço de giz vai ver de formas as mais diferentes possíveis. No caso do giz, cada uma dessas consciências viu o mesmo objeto, aparentemente como se fossem examinados 4 objetos diferentes um dos outros. O fenômeno básico natural, no caso, é um só: o movimento dos elétrons. Nenhum dos 4 observadores incorreu em erro, nem modificou o objeto. Contudo, foram detectados 4 fenômenos distintos. Isso ocorreu devido à utilização de 4 diferentes sistemas de referência. Para o homem, a consciência, a escala de observação cria o fenômeno. A consciência que muda a escala de observação encontra ou descobre fenômenos novos para si e para outras consciências. Qualquer mudança na escala de observação dá origem a fenômenos diferentes em relação à mesma consciência observadora. No caso apontado, um só observador poderia ter visto 4 fenômenos diferentes, onde existem apenas o fenômeno natural da movimentação dos elétrons e partículas atômicas, componentes do bastonete de giz. Outro exemplo, onde se pode observar a importância da escala de observação, é o problema existente na transmissão telepática, que acredita-se seja feita através de imagens e não de palavras, afastando aí o problema da diversidade de idiomas ou de línguas, né? Isso nós estamos relacionando às observações feitas, no caso específico agora, fora do corpo, no plano extrafísico. Se alguém vai transmitir telepaticamente apenas a ideia
de um balde para um grupo de pessoas, a captação pode ser feita das maneiras mais diversas. Uns acharão que a transmissão foi de um copo com água. Outros verão uma cola de bastão. Outros um recipiente de lixo. Outros um lápis, uma caneca ou mesmo um balde de fato. E todos estarão certos, embora com ideias diferentes. Se fosse transmitir hoje a um grego da Grécia Antiga o pensamento de que um avião bateu em um prédio de apartamentos e destruiu uma torre de televisão, ou a ideia de um automóvel último tipo, por exemplo, ele delimitaria todo esse pensamento às próprias ideias e veria certamente um outro fenômeno, porque tais coisas ou objetos não pertenceriam ainda ao âmbito de seus pensamentos, o seu mundo consciencial. Ou talvez simplesmente diria que não entendeu nada da exposição feita. Não é? Então nós vemos aí as questões enfrentadas pela escala de observação de cada consciência. Como as coisas, como as observações variam de indivíduo para indivíduo. Logicamente, que quanto mais a consciência evolui, amadurece e tem seu campo de maturidade de forma a abarcar vários fenômenos, enxerga de maneira melhor e mais abrangente. Por exemplo, o exemplo dado do giz, analisado sob diferentes aspectos por variadas pessoas, aquela que tem o âmbito mais amplo pegaria aquelas 4 observações e veria o mesmo pedaço de giz de uma forma cúbica, vamos dizer assim, volumétrica. Então teria um melhor entendimento do que a análise de per si de cada consciência que viu aquele mesmo objeto de maneiras diferentes. Por aí você vê o quanto é importante o amadurecimento intelectual, o desenvolvimento mental para a análise dos fatos observados. Ok? Então, esta é a primeira parte do tema Escala de Observação da Consciência Projetada. Vocês veem que a coisa é muito profunda e mais ampla do que aparentemente nós enxergamos, tá bom? No próximo vídeo nós iremos continuar a segunda parte deste vídeo de número 607, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.